Olá, pessoal do Me Salva. Chegamos ao nosso último módulo, finalmente, do nosso curso de ética. E aí, então, agora, para a gente finalizar, a gente vai abordar algumas questões relacionadas ao Código de Ética, que é aquela lei que atualizou em 2015, se vocês lembram, a gente falou lá no início do curso. E, na verdade, a gente vai, então, abordar aquilo que o Código de Ética nos diz de forma excepcional, né, que a gente ainda não tinha falado nas outras leis. E também retomar algumas coisas que já foram ditas, mas que aqui estão de um modo mais específico, certo? Então, hoje, para começar, a gente vai pensar, então, algumas questões referentes à ética, ainda, de forma ampla, e também à advocacia pública, que é uma matéria que entrou no Código de Ética recentemente. Bom, então, relembrando, alguns deveres do advogado, a gente já tinha falado antes, na verdade, de vários momentos, eles sempre aparecem, na verdade, justamente são os deveres do advogado que pautam tudo isso que a gente fala aqui em razão da ética, né? Então, dever, ética, existe toda uma relação entre essas duas palavrinhas. Mas, então, aqui, algumas coisas importantes. A primeira delas é que o Código de Ética, ele tem ele dá um destaque bastante grande à conciliação. Quer dizer, na verdade, o advogado ele tem como dever estimular a conciliação e a mediação de forma ampla, né? Então, a conciliação e a mediação precisam ser estimulados, então, entre os litigantes. Só que isso não possibilita ao advogado que, querendo conciliar ou querendo mediar, ele digamos assim, ele avance na conciliação sem consultar o advogado da parte contrária. Então, embora a conciliação seja primorosa e muito valorizada pelo Código, é proibido entender-se diretamente com a parte adversa que tem advogado constituído e sem o assentimento deste. Então, na verdade, não pode simplesmente, né, você como futuro advogado, acessar a parte adversa, contatar ela de alguma forma, propor um acordo, uma conciliação, sem que o advogado dessa parte seja ciente disso. Porque senão é óbvio que de alguma forma você vai estar prevalecendo e, enfim, ela não vai estar então protegida pelas informações do seu próprio advogado. Certo? Além disso, também consta no rol do proibido. Acho que a gente já falou sobre isso quando a gente falava sobre honorários, mas então retomando, contratar com algum cliente serviço pago por honorários alvitantes. E lembrem que o que é alvitantes? Diferentemente do que a gente poderia pensar ser mais lógico, alvitantes é muito baixos. Ou seja, tem que seguir a tabela da OAB, né, e determinar, então o código determina que esses honorários têm que ser acima daquela tabela ou, no máximo, no patamar da tabela. Quer dizer, honorários muito baixos seria, então, uma desvalorização da profissão, e isso é, na verdade, proibido. Mas aí fica uma pergunta, né, e os honorários muito altos, são eles também proibidos? Quer dizer, o advogado pode cobrar, não importa quanto? Interessante essa pergunta, mas o código não nos dá a resposta. Então, na verdade, muito altos, a gente não sabe, de acordo com o código, se pode ou não. O que eu diria para vocês é que, claro que existe um patamar de mercado, né? O advogado tem que estar inserido nisso. E tem um princípio que a gente vai ver também daqui a pouco, muito claro no código, que é... e aí principalmente se faz referência à publicidade, mas que é, então, a proibição ou a distinção muito clara entre advocacia e mercantilização da profissão. Então, a advocacia, ela não pode ser mercantilizada, né? Ela não tem esse papel. Então, bom, se é um honorário muito alto e ele passa, então, para um patamar mercantil somente, eu acho que, enfim, poderia haver algum problema. Como o código não nos fala isso, o que a gente tem que ter em mente é que proibido mesmo são só os honorários muito baixos, ou seja, aqueles alvitantes, certo? E aqui, pra gente ir um pouco além da prova, não ficar só no que cai, é sempre bom lembrar, né, que claro que pode cair na prova, mas é mais por uma questão, porque não é algo que a gente não saiba, então é mais pra gente relembrar que o advogado, ele deve ter consciência que o direito, ele é um meio, na verdade, de diminuir ou de mitigar as desigualdades.
Então, na verdade, esse é o fim do direito e também, então, além disso, que possui o objetivo de encontrar soluções justas, sendo a lei um instrumento de igualdade, de garantia de igualdade perante todos. Então, lembrar disso, né? Qual é realmente o fundamento do direito, para que ele serve. Com isso em mente, às vezes a gente pode ter algumas saídas para algumas questões um pouco mais difíceis e levar para a vida, né, gente? Porque, afinal, aqui todo mundo vai ser advogado um dia, então é sempre bom lembrar por que é que a gente está aqui mesmo, certo? Bom, então, além disso, na verdade, o Código de Ética de 2015, como eu falei, ele introduziu algumas questões novas, com um viés bastante grande de modernizar um pouco, trazer algumas questões, por exemplo, relacionadas à internet, mudanças que a advocacia sofreu nos últimos tempos, né? Então, enfim, merecia, na verdade, era necessário essa mudança, essa atualização do código que se deu em 2015. Sempre é bom lembrar, então, cuidar o código que tá, né, que o pessoal está utilizando aí como consulta, para ser o código mais atualizado. E uma das coisas que esse código, ele incluiu, então, foi a chamada advocacia pública. Claro, não é que ele inaugurou a advocacia pública, ela já existia muito antes disso, mas ele, na verdade, então, passou a legislar sobre ela de forma separada. Então, na verdade, aquela advocacia do Estado, né? Então, a advocacia que ela é guiada pelo interesse público de forma geral, então não é uma advocacia privada, em que há uma relação cliente-advogado de forma direta, mas então é uma advocacia do Estado de forma geral. De forma mais específica, a gente poderia destrinchar, então, naquelas profissões que a gente conhece, né? Então, como defensoria pública, que é, então, a advocacia pública eminente, assim, né, enfim, que a mais conhecida, talvez, mas também a gente poderia pensar as próprias procuradorias, também seguem, então, o rito do Código de Ética, ou ainda as advocacias geral da União, por exemplo, que também os profissionais seguem também essas determinações da profissão de advogado, mas tem, então, essa característica de ser uma advocacia do Estado. Aqui, então, continuam aqueles princípios que a gente já viu, né? Não é porque existe, digamos assim, uma legislação estatal ou um controle do Estado que não existe, então, o direito ou o dever, aqui as coisas se confundem, a independência profissional, então o advogado ele continua, então, se baseando pelo seu próprio entender, né? Pela sua técnica em si. E, da mesma forma, a solução preferida, né? Então, a solução que deve se buscar é a redução da litigiosidade, ou seja, aquele patamar de buscar conciliação, um acordo, também está presente aqui, mesmo que a gente esteja falando, então, de um Estado, claro, sempre que possível, né? Eventualmente não será possível, certo? Bom, pessoal, essa aula, então, ficamos por aqui, nos vemos na próxima, valeu!